Boa tarde, primeiro ano. Aqui é o professor Humberto Júnior. Vamos continuar nossa aula sobre o reino Monera. Já falamos, né, na aula passada sobre o reino Monera, características principais representantes, que são as bactérias, né, características, métodos de identificação de bactérias, células procariontes, ou seja, tudo referente ao reino Monera. Falamos também um pouco sobre que nem todas as bactérias elas são ruins para a natureza. Muitos ajudam os animais, vegetais, enfim, todos os seres vivos, né? Muitos atuam como decompositoras, realizam a fermentação, né? Porém, existe um grupo, né, de bactérias chamado de bactérias parasitas ou bactérias causadoras de doenças, né? Doenças causadas por bactérias são chamadas de bacterioses. Estão lembrados que falamos sobre os vírus, né? Doenças causadas por vírus são chamadas de viroses. As doenças causadas por bactérias, bacterioses, que é a introdução dessa aula. Então, né, essa aula é uma continuação, um complemento da aula anterior. Então, vamos lá? Aqui, pronto. Então, hoje em dia existem, né? Como é que a gente pode, professor, evitar que muitas dessas bactérias elas se proliferem, né, no ambiente? Porque o aumento de bactérias pode causar doenças muitas vezes fatais, né? Um dos métodos, né, para evitar a proliferação de bactérias é a conservação de alimentos, métodos de conservação de alimentos. Um dos métodos é o sistema de refrigeração. Professor, o que quer dizer isso no sistema de refrigeração, né? Para evitar que as bactérias elas se reproduzam, se proliferem, né? A gente pode diminuir a temperatura e quando a gente diminui a temperatura de um alimento, né, a gente inibe a ação das bactérias, a gente evita que elas se proliferem. Por isso que a gente coloca, né, por exemplo, se você colocar uma carne do lado de fora da geladeira e uma carne do lado de dentro, você pode ver que a do lado de fora ela vai apodrecer e a de dentro ela vai permanecer, de dentro da geladeira vai permanecer há muito, muito tempo. Por quê? Porque a diminuição da temperatura diminui a ação das bactérias, ela inibe o poder das bactérias de reprodução, né, de fazer com que o alimento estrague. Por isso, né, que muitos alimentos eles são conservados na geladeira justamente para preservar, né, conservar o tempo, a validade, aumentar a validade daquele produto. Então a gente tem aqui um método, né, quando a gente vai na supermercado, a gente vê os alimentos congelados, né? Hoje é uma das técnicas mais utilizadas para se conservar. Outro método para se conservar o alimento é chamada pasteurização. Acho que vocês já ouviram falar, né? O leite pasteurizado, aquele iogurte pasteurizado, né? Então, o método de pasteurização, o que é, professor? Pasteurização vem de um pesquisador, de um médico, de um biólogo muito antigo chamado Louis Pasteur, né? Ele que é uma das primeiras pessoas a utilizar esse método. E a pasteurização é uma técnica que eu vou utilizar um calor intenso, geralmente 70 e 75 graus, e depois eu vou diminuir essa temperatura, ou seja, eu pego um leite, né, eu aqueço ele a uma temperatura muito alta e depois eu diminuo essa temperatura, ou seja, eu aumento a temperatura daquele leite e depois eu diminuo a temperatura. Essa diferença de temperatura vai matar todos os micro-organismos e vai fazer com que o leite possa permanecer mais tempo numa prateleira. Por isso que o leite em caixinha, quando a gente vai lá no supermercado, ele não está congelado, ele fica lá normalmente na prateleira, porque utilizou-se um método de pasteurização. Então o leite pode ser transportado para longas distâncias. Então é uma técnica utilizada muito, não só com leite, mas com outros alimentos também, iogurte, né, o achocolatado. Então todos eles utilizam esse método de pasteurização. E existe, né, uma evolução aí, né, uma técnica mais avançada de pasteurização. É a chamada ultrapasteurização, ou UHT, né, que é a sigla em inglês. Eu coloquei aqui esse método, vocês quando forem no supermercado, quando passar a pandemia, né, esse método esse isolamento social, vocês vão ver que muitos alimentos ele tem lá na sigla, inclusive o leite mesmo, ele tem lá, né, na embalagem a palavra UHT. É o método mais eficiente do que a pasteurização. Ou seja, o que é que acontece com esse alimento? Vamos supor um achocolatado, um leite em caixinha, o que acontece? Aquele líquido ele é aquecido
a uma temperatura muito alta, geralmente de 140 a 150 graus, por cerca de 1 a 2 segundos. Ou seja, pega aquele leite, ele aumenta numa temperatura muito alta, 1 a 2 segundos, e depois faz o que, professor, com essa temperatura? Ela é resfriada na temperatura inferior a 32 graus. Ou seja, a bactéria que não morreu em uma temperatura muito alta, provavelmente ela vai morrer de choque térmico, né? Então isso faz com que o alimento, o leite, ele possa ficar vários e vários dias ali na prateleira sem estragar, sem bactérias, porque as bactérias foram mortas por esse processo, então é um processo também muito utilizado. Próxima vez que vocês forem no supermercado, lembrem de olhar isso aqui, ó, o leite chamado UHT ou pasteurizado, né? São alimentos que passaram por esse processo para evitar, né, a proliferação de bactérias. Tudo bem? Outro método, né, de conservar o alimento é a desidratação. Professor, como assim a desidratação? Se você pegar um alimento e desidratar, geralmente ele vai permanecer mais tempo. Por quê, professor? Porque as bactérias, os micro-organismos precisam de água. Sem água eles acabam morrendo. Então qualquer bactéria que encostar ali naquele alimento desidratado, ela vai morrer. Então, alimentos desidratados, eles podem durar muito e muito tempo sem estragar, sem proliferar bactérias. Hoje em dia está muito comum, né, a pessoa comprar frutas desidratadas, né, muitos alimentos desidratados, porque a falta d'água faz com que as bactérias elas não sobrevivam nesse meio, né, que não é ideal para elas. Outro método de conservação de alimento é o salgamento, ou seja, eu vou colocar sal. Gente, o sal ele faz com que ele retire a água dos micro-organismos por osmose. Ou seja, a água ela sempre vai em direção ao local onde existe a maior concentração, né, de sais. Ou seja, se uma bactéria, temos aqui um peixe, né, salgado, esse método era um método quando não existia geladeiras, né, quando não existia eletricidade, era o método mais eficiente de se conservar os alimentos. Ou seja, muitas populações do mundo todo eles salgavam o alimento e ali eles ficavam num local ali, durante muito e muito tempo sem estragar. Ou seja, se eu salgar um alimento, colocar sal, né, o salgamento do alimento, se eu jogar o sal aqui, qualquer bactéria que encostar perto desse alimento, ela vai morrer, porque o sal vai retirar a água desses micro-organismos. Então, salgamento hoje, a carne de sal, a carne de charque, né? Então, carne de sal é ótima, a carne de sol, né? A carne de charque, né? A carne seca. Todos eles utilizam esse método para ser conservado por mais e mais tempo. Próximo, pronto. Aqui a gente vai falar um pouquinho, né? Já falamos sobre o método de desidratação dos alimentos, o salgamento, pasteurização, o congelamento. São métodos que são utilizados para conservar o alimento por mais tempo. Todos esses métodos ou ele diminui a ação da bactéria de reprodução, ou eles acabam eliminando ela do local onde seria propício para que ela se desenvolvesse, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre doenças causadas por bactérias ou bacteriosas. Vamos começar um pouquinho nessa aula e a gente termina hoje, né, nessa semana temos duas aulas, tá bom? Uma na terça e outra, se eu não me engano, na quinta ou na sexta. Eu aviso para vocês no Google Sala de Aula. Então, vamos falar um pouquinho sobre as doenças causadas por bactérias. Muitas dessas doenças bacteriosas, elas assolaram a antiguidade, tá? Muitas dessas foram, como a gente está vivendo uma época de pandemia, os povos antigos da Idade Média também viveram uma época de pandemia muito pior do que a que estamos vivendo agora. Por que, professor? Muito pior? Porque naquela época não existia uma medicina tão evoluída, não existiam medicamentos, não existiam antibióticos. Então, uma pandemia naquela época era algo praticamente que não tinha controle, né? E uma das pandemias mais conhecidas da história é a peste bubônica, ou também em alguns locais é conhecida como a peste negra. A mesma coisa, viu, gente? Vamos falar um pouquinho sobre ela. Eu coloquei algumas curiosidades. Lá na frente também eu vou indicar alguns filmes, tá? Para quem
São filmes interessantes, são baseados em eventos que ocorreram durante toda a história, né, durante uma pandemia, tá bom? Então lá na frente também eu vou indicar alguns filmes. Então vamos falar um pouquinho sobre a peste bubônica, né? A peste foi uma epidemia, uma pandemia extremamente mortífera na Europa, China, Médio Oriente, Ásia e África durante várias épocas. Então quando a gente fala de a peste bubônica ou peste negra, ela não apareceu só uma vez na história, não. Ela apareceu em várias épocas, sendo que uma das principais foi na Baixa Idade Média, né? Onde ela devastou e matou muita gente. Ela também é conhecida como peste negra, como eu expliquei, né? Recebeu esse nome porque um dos sintomas da peste era o aparecimento de manchas escuras pelo corpo. Então a pessoa começava a ter trombose, os locais o sangue começava a coagular e aquele local ficava escurecido. A pandemia mais conhecida ocorreu no fim da Idade Média, quando dizimou um terço da população europeia na época. Gente, um terço é muita gente. E a gente vai saber também como é que o que favoreceu com que essa pandemia, essa doença se alastrasse por toda a Europa. Uma terceira pandemia que começou a investigação científica mais séria sobre a doença. Ou seja, lá em 1890 foi que começaram a investigar um pouco melhor como era que era transmitida, né, qual era o fator responsável, como era que poderia fazer um tratamento das pessoas doentes, porque quem adquiria, né, quem ficava doente pela peste bubônica, ela já estava com a sentença de morte, ela já morreria em poucos dias. Né? Então era uma doença altamente mortal. Algo interessante da peste bubônica é que não é uma doença de seres humanos, ela é uma doença de roedores, principalmente de ratos. Né? Então ela não era uma doença de seres humanos, era uma doença que afetava os ratos, que também tem uma parte lá histórica referente a isso que eu vou explicar. Né? É, Cães, gatos, seres humanos também poderiam ser infectados, já que, como ela era uma doença de roedores, o que é que acontecia? Vamos falar um pouquinho aqui. A pulga ela é o hospedeiro da bactéria, né? É a hospedeira da bactéria. Então, o que acontece? A bactéria ela sobrevive no organismo da pulga. Quando a pulga ela parasita um rato, automaticamente os ratos ficam doentes e acabam morrendo. Quando o rato morre, essa pulga ela vai procurar outro roedor. E algo interessante, na Idade Média, quem já estudou aí na aula de Ellen, de história, sabe com certeza que não existia uma higiene naquela época. Dar um exemplo para vocês, né? As pessoas faziam suas necessidades, elas jogavam pelos castelos, jogavam no meio da rua, jogavam nos rios, nas alagoas, ou seja, não existia uma higiene que seria fundamental para evitar o avanço da doença. Então, quando o rato morria pela doença da peste, a pulga ia procurar um hospedeiro, outro rato. Se não tivesse outro rato, ela ia encontrar quem? Cães, gatos e principalmente os seres humanos. E quando ela picava um ser humano, automaticamente a pessoa começava é, adquirir a doença. A bactéria passava da pulga para a pessoa. Né? Então, a pessoa doente, se ela falasse perto de outra pessoa, as próprias gotículas, os líquidos que saía, espirro, tosse, catarro, sangue, também continham bactérias e poderiam infectar uma pessoa. Ou seja, a peste bubônica poderia passar ou pela picada da pulga, ou também de uma pessoa para outra através da respiração, da gotícula, que a gente vê hoje, só que no caso é o Covid-19, né? Naquela época, da inalação de gotícula, sangue, espirro, né? Secreções do corpo, né? Das feridas das pessoas da Idade Média, que tinham muitas. Né? Então isso aí tudo era um fator para transmitir a peste de um local para o outro. E claro, né, que isso acabou se espalhando por toda a Europa, por toda a parte do continente, né, o Médio Oriente, a Ásia, e se tornou uma das principais e uma das mais mortais pandemias que já aconteceu no mundo. Né? Naquela época também tinham as grandes navegações, né, os navios, os barcos, iam de um local para outro. Muitas vezes esses barcos continham muitos ratos,
né? Que na hora que eles atracavam, os ratos saíam do barco e acabavam infestando a cidade e aquilo ali automaticamente acabava contaminando as pessoas, né? Os ratos morriam, as pulgas iam procurar outro hospedeiro, né? Então vou passar aqui mais ou menos aqui umas fotos aí, né? Quem for sensível, cuidado. Pronto. Aqui temos aqui mais ou menos a pulga, né? A pulga hospedeiro. A pessoa que contrai a peste existe até hoje, tá, gente? Existem pessoas, principalmente em locais, por exemplo, com alguns continentes da África, da Ásia, né? Então, ela faz com que o sangue pare, né? Ele coagula, então ele fica escurecido o local e esses locais acabam gangrenando, né? Então, por isso que ela é conhecida como peste negra, porque as partes do corpo elas ficam escurecidas. Um dos retratos mais famosos são os médicos, conhecidos como médicos de bico. Né? Os médicos daquela época, eles vestiam um capuz todo preto e ele acreditava que a doença era eliminada pelo ar. Então eles colocavam nessa parte aqui do bico aqui, ervas aromáticas para evitar se contaminar. Então eles nem sabiam como era que ocorria uma contaminação pela peste negra. Então imagine aí, né, a época sem medicamentos, sem informação e sem tratamento. A pessoa que pegava essa doença acabava morrendo. Né? Hoje em dia, a peste, né, não é uma doença mortal, é uma doença hoje em dia que tem tratamento, a pessoa se recupera 100%. Por quê, professor? Porque hoje a gente já tem o que? Com o tempo a medicina foi evoluindo e descobrimos os antibióticos. Professor, o que são antibióticos? São medicamentos que combatem o que? Bactérias. E a gente viu isso na aula passada, falamos das bactérias gram positivas e as bactérias gram negativas, né? Então os antibióticos eles revolucionaram o tratamento de uma doença que era mortal, com a morte certa, para uma doença que hoje é altamente tratável. Então, por isso que ela não é considerada erradicada, mas ela não é mais um problema da humanidade, né? Um problema que atinge a humanidade, aflige a humanidade. Então, ela é uma doença controlável, então por isso que hoje não se ouve mais falar sobre ela, não existe mais preocupação, né? Porque o tratamento hoje é 100% eficaz, tá bom? Os sintomas, né? Os sintomas da peste bubônica ele infecta as glândulas linfáticas do pescoço, axila, virilha e elas ficam muito inchadas. Né? E antigamente, lá na Idade Média, essas partes inchadas que formavam caroços no corpo da pessoa eram chamados de bubões. Né? Então, por isso que recebeu o nome de peste bubônica. Gangrena periférica, né? A parte onde a extremidade do corpo, dedo, nariz, lábios, ela começa a escurecer. A pessoa, poucos dias depois de contaminada, ela já começava a ter um mal-estar, uma febre alta, dores musculares, convulsões, as glândulas começavam a inchar, né, a pessoa infectada. E, e a pele, antes da pessoa ficar extremamente doente, ela começava a ter um tom meio que rosado, né? E ele já era sinal que a pessoa já ia desenvolver a doença. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Imagine uma época na Europa o que foi que aconteceu, como foi que se espalhou a pandemia, né? A doença se espalhou para toda a população. Quando as pessoas começavam a morrer, quando as pessoas não faltavam locais para enterrar elas, não existiam, não tinha mais cova. Então muitas pessoas acabaram jogando os corpos na época nos rios da Europa. E aquilo ali foi aumentar a quantidade de pessoas contaminadas, porque o rio começou a ficar contaminado, né? Não tinha higiene, não tinha como descartar os corpos, né? Eram jogados em todo canto, né? E acabavam aumentando mais ainda, se alastrando a infecção, né? A doença para mais e mais pessoas. Então, por isso que ela foi uma doença que ela praticamente ela dizimou muita gente, né? Ela praticamente ela quase vai ter lá na frente lá em números, né, mais ou menos um terço da população europeia. Né? Então, é uma doença na época muito perigosa. Eu coloquei aqui algumas curiosidades, né, para vocês. Foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana, tá bom? Tendo resultado entre a morte de
75 a 200 milhões de pessoas só na Europa e na Ásia, ou seja, muita gente, né? 200 milhões de pessoas é o quê? 200 milhões de pessoas é a população do Brasil, praticamente, né? A população do Brasil todo. O Brasil tem 209 milhões. Então, matou muita gente. Com o pico da doença em 1347 a 1351. A praga criou uma série de convulsões religiosas, sociais e econômicas. Claro, né, gente? A epidemia ela causou, né? Porque muitas pessoas acreditavam que a peste negra era um castigo de Deus. Então, muitas pessoas, né, ciganos, camponeses, né, judeus, muitas pessoas foram perseguidas nessa época, né? Ela criou crises sociais e econômicas com efeitos muito profundos na história da Europa, né, que demorou muito. Teve país que da Europa que para se recuperar da pandemia durou mais de 200 anos. Imagine aí, né, gente? Estima-se que a peste negra tenha matado entre 30 a 60% da população da Europa. Olha, gente, 30 a 60%. Era muita gente. No total, a praga pode ter reduzido a população mundial de 475 milhões para 350 a 375 milhões só no século 14. Gente, é muita gente. Então, só para a gente ter uma ideia, né, do que aconteceu, né, na história. Né? A gente está vivendo uma pandemia, claro, uma pandemia que, entre aspas, controladas, não é tão mortal quanto uma que as pessoas da antiguidade, né, da Idade Média já viveram. Né? Então, a gente vê isso na parte dos estudos, né, das curiosidades, e isso aí, de uma certa forma, serviu para que todas as populações, né, o ser humano em geral, ele pudesse ver o que como a pandemia ela atinge as pessoas, como ela se propaga, tá? E como uma dica de filme, esse filme era para ser passado para vocês na sala de aula, já que eu quase nunca passo filmes, né? Então quem se interessar, quem for fazer, como eu sempre falo, né? Você que vai fazer prestar um vestibular daqui aos 2 anos, algo relacionado à saúde, enfermagem, medicina, fisioterapia, biomedicina. Então acho interessante a pessoa se atentar para esses fatos aqui. Então, esse filme aqui, ele trata um pouquinho sobre, ele fala um pouco sobre a peste negra, ele fala um pouco também sobre a apendicite, né? Então, entendeu? Hoje com uma cirurgia a pessoa não é mortal, não é um problema mortal, mas antigamente sim, era um problema muito sério que acabava uma pessoa que tinha um problema desse, era uma sentença de morte. Então, quem quiser aí pode baixar na internet, pesquisa aí, assistam, né? Quem se interessar, e depois vocês me avisam aí se vocês gostaram ou não, certo? E eu acredito que vocês vão gostar bastante, né? Ah, professor, você tem tem vários outros filmes, né, que vocês também podem assistir também que retratam bastante essa pandemia da peste negra durante a história. Tem jogos também de computador que eles retratam, né, de uma forma bem interessante também como essas pessoas viviam, né? Quem tiver um computador, tiver também um tempo livre, deixa eu pegar aqui, pronto, tem esse jogo aí chamado A Plague Tale Innocence. Ele retrata um pouquinho sobre a peste negra, né? Algo bem fantasioso, mas com alguns toques de realidade, como aquelas pessoas viviam na Idade Média, né? Na época da pandemia. Então é bem interessante, tanto o jogo como também, né? Eu vou botar aqui, como também o filme. Tá bom, gente? Segunda doença, né? Segunda bacteriose é chamada de cólera, né? A cólera ela é produzida, né? Ela é causada por uma bactéria, o Vibrio cholerae. Ela produz uma toxina, né? Que ela produz uma toxina que ela causa diarreia intensa na pessoa contaminada. Ela é transmitida através da água e alimentos contaminados. Tá? Então, por isso que é bom a gente sempre ter acesso à água tratada e os alimentos sempre lavar muito bem antes de ingerir, principalmente os que se comem com casca. Né? O período de incubação dela, da pessoa apresentar os primeiros sintomas, pode ser de 2 horas ou até 5 dias, tá, gente? A pessoa afetada, o que vai matar ela é a desidratação, porque a bactéria ela causa uma diarreia intensa, semelhante à água de arroz.
né? Então, o que mata, na verdade, é a desidratação, porque a pessoa está perdendo água, e se ela não repor aquela água que ela perdeu, ela pode acabar morrendo, que é o que acontece com as pessoas, né? Contaminadas pela cólera, pelo Vibrio cholerae, né? O vibrião da cólera, melhor. Então, a pessoa, o que mata é a desidratação. Se a pessoa se recuperar da infecção, ela vai produzir anticorpos e vai prevenir, ela vai ficar imune mais ou menos por cerca de 6 meses. Então, como é que a gente pode evitar, né, a cólera, né? Evitar ingerir sempre água, né, é, filtrada, água potável, e também alimentos que se comem com casca, lavar bastante. Então aqui a gente tem a bactéria, ela se aloja no intestino, por isso que ela causa uma diarreia. Temos aqui surtos, já tivemos surtos da cólera pelo mundo afora, inclusive aqui no Brasil, tá, gente? No Brasil já teve uma epidemia, acho que acho não, vocês não, mas os pais de vocês com certeza lembram que é uma das primeiras epidemias foi no início da década de 90, né? Ela 150 mil casos e mais de 1.700 mortes. É uma doença que ela existe em todos os países onde não existe um saneamento adequado, né? Onde não existe uma saúde pública eficaz, né? Essa doença ela existe lá na Ásia, no Rio Ganges, sabe? Aquele rio lá onde as pessoas jogam os corpos, né? As pessoas morrem e jogam os corpos nos rios, né? Tem também na África, no Haiti, né? No Haiti, logo uma vez teve um terremoto, acho mais ou menos 5 anos. Logo depois do terremoto, como a situação era tão precária, é um país muito pobre, o que foi que aconteceu? A doença começou a se espalhar por toda a população. O tratamento imediato é feito com soro. Por quê, professor? Porque se a pessoa está perdendo água, então ela tem que repor aquela água e os sais que ela está perdendo, né? Então, e depois com antibiótico para matar a bactéria. Então, é uma doença aí, a gente pode dizer que é uma doença que ela afeta, né, países subdesenvolvidos, países pobres, né, e países que não têm um saneamento, um tratamento de água adequado. Então, voltando aqui, a gente termina a nossa aula de hoje, né, gente? Ainda tem mais várias outras bacterioses que a gente vai falar ainda de acordo com a próxima aula. E vou passar também uma atividade que vai ser enviada tanto para a coordenação, como também eu vou colocar ela no Google Sala de Aula. No Google Sala de Aula eu vou colocar como arquivo editável, já para vocês, para quem quiser já fazer e já entregar por lá, tá? Já fica, acho até bem mais fácil e prático. Muitas pessoas estavam tirando foto da atividade. Eu acho que isso é um trabalho a mais. Vocês podem simplesmente fazer a atividade e enviar por ela mesmo, como eu vou deixar como editável. Tá? E a gente continua na próxima aula referente a outras bacterioses. Aí temos as bacterioses chamadas de ISTs, né, doenças sexualmente transmissíveis, que são também perigosas, e várias outras que a gente vai falar no decorrer da aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.